Fala, Águias! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Águia Cast. E estou aqui com a minha esposa e dona também, né, a mulher que manda na gente, Débora Ruiz. Muito prazer, gente. É muito bom estar aqui com vocês. E temos um convidado aqui mais do que especial, professor Vicente Guimarães. E olha o currículo do homem. Doutor em Economia, com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, é o fundador e CEO da VG Research, tem 22 mil inscritos no YouTube e mais de 198 mil seguidores no Instagram. Professor Vicente Guimarães. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero contribuir bastante para o seu podcast, que seja uma ótima tarde para todo mundo, um ótimo evento para todo mundo aí. Só corrigindo, são 220 mil seguidores. 220 mil? Por enquanto. Errou um pouquinho, hein? Você falou 22 mil. 22 mil. 222 mil. É 220 mil, né? 220. Faltou um zero aí na frente. Ele não falou 22 mil? Eu ouvi ele falar 22. 222 mil. Ah, então eu falei errado. Foi 222? Foi 22. Sim, falei. Bom, vamos... Mas tudo bem, vamos lá. Coloca aí, já dá um corte legal aí, ó. Entrevistador. Polêmica! Polêmica, entrevistador, não pesquisador e errou. E antes de começar aqui a jogar as bombas no colo do professor Vicente, vamos falar aqui do nosso patrocinador, a BRA, que é o maior escritório de investimento em renda variável da XP. E se você quer começar a investir hoje, clica aqui no link que está na descrição, você vai ser direcionado, para o nosso assessor e ele vai te instruir a abrir a conta na XP Investimentos e também você vai ganhar uma assessoria totalmente gratuita. E assim que você investir 5, 10 reais, qualquer valor, você também vai ganhar 3 cursos grátis, tá? O link está aqui na descrição ou passando no QR Code aqui na tela. E vamos à nossa primeira pergunta para o professor. Com esse cenário atual, de guerra, pós-pandemia, como que ficam os investimentos, que a galera tá com medo, Exatamente, é um cenário que está ficando cada vez mais turbulento. Você tem cenário geopolítico, com guerra Rússia-Ucrânia, e isso está gerando, essa guerra está se prolongando muito mais do que o pessoal esperava, que os políticos e o pessoal que acompanha, a questão geopolítica, e isso está gerando um impacto muito forte na Europa, por conta do corte do fornecimento de gás, do gasoduto que levava o gás para a Europa. E isso está criando na Europa uma crise energética muito severa. Já se fala até em lockdown industrial durante o inverno, porque vai faltar gás e as usinas térmicas europeias são movidas a gás. Então, é uma necessidade de ter esse fornecimento de energia. O preço da energia na Europa já disparou, então preço altíssimo. Várias fábricas já fecharam plantas na Europa, porque não compensa manter aberta. Então você já tem uma crise na Europa muito forte. Isso já somado com uma inflação alta, já somado com uma herança do período da pandemia, onde foram feitas muitas medidas de expansionista, de você dar dinheiro para a galera, de gerar renda, e dar praticamente, assinar um cheque, dar na mão do povo para o pessoal manter o consumo em dia, e isso gerou inflação em vários países na Europa, Inglaterra, França, Alemanha. Então você já tem esse cenário de inflação, de recessão econômica, agora somado com essa crise energética. Então, você tem uma situação muito complicada na Europa, você tem essa crise geopolítica que continua ali, você tem uma relação turbulenta entre Estados Unidos e China por causa de Taiwan. Então, você tem vários fatores geopolíticos e você tem também, na economia americana, uma situação muito complicada. Você tem a inflação chegando ao maior nível dos últimos 40 anos nos Estados Unidos e o Fed agora, o Banco Central Americano, aumentando a taxa de juros em sequência, e alguns especialistas estão falando que a taxa pode chegar a 4%, 4,5%. Isso chegaria a um nível
que poderia gerar algum tipo de colapso, né, em bancos, ou na Bolsa de Valores, ou no mercado imobiliário. Para você ter uma ideia, hoje o preço dos imóveis está no mesmo nível de 2008, quando teve lá aquela crise imobiliária americana. Então você tem várias bolhas na economia americana. O mercado imobiliário, a Bolsa de Valores está muito cara, com preços muito esticados, principalmente em empresas de tecnologia. Você tem a inflação em si, é uma bolha, né? Ela denota essa questão dos preços estarem muito inflacionados, e com o aumento dos juros, alguma coisa vai estourar, né? Então, assim, a gente tem essa visão que 2023, 2024 podem ser anos aí complicados em termos de recessão e crise. Mas eu sempre falo, né, o que eu sempre falo para os meus clientes, que crise é sempre um sinônimo de oportunidade, né? Nesses momentos, quem está preparado, né, para passar por uma crise, quem está preparado com uma reserva de caixa, com reserva de liquidez, usando os instrumentos financeiros adequados para se proteger, vai passar pela crise muito bem e pode até dobrar, aumentar o patrimônio bastante nesses momentos. Então, o cenário está complicado, mas eu não vejo isso de forma preocupante. Eu vejo isso como uma forma de a pessoa estar alerta e atenta para o que pode acontecer. Aquela velha história, né? Quem tem caixa reina nesses momentos, né? Porque você acaba tendo bons ativos a preços ridículos, né? A preços muito baixos, e abrindo aquela famosa oportunidade, né? E assim, como o investidor ele vai se proteger nesse momento, né? É só fazendo um caixa de oportunidade? Ele deve investir? Ele deve segurar? Qual a sua visão sobre isso? Ótima pergunta. Eu sempre indico ao investidor manter o seu investimento mensal inalterado, né? Não tem quem está investindo por longo prazo, na verdade você está acumulando ações, acumulando ativos por longo prazo. Então a minha visão sempre mantenha o seu investimento, até porque a crise acontece, mas não tem como você prever. Ela pode acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou pode não acontecer, né? Pode ser que os bancos centrais adotem algum tipo de medida que amenize a crise, né? E essa crise não chega. Então, sim, a pessoa ficar também esperando uma crise para investir, eu acho um erro. Então, você continua investindo, continua mantendo seus aportes inalterados, focando sempre em ações de qualidade, ativos de qualidade, que isso também minimiza o seu risco, né? Focando em ativos que estão com preço barato, porque quando você compra barato, você já está se protegendo, né? Vê aí quem comprou o Magazine Luiza a R$25, né? Não aconteceu nada demais, não teve nenhuma crise, ela chegou a R$2,80. Então, assim, quando você compra barato, você já se protege. Uma frase que eu falo muito é a seguinte: se você não comprar caro, você já está fazendo metade do trabalho do investidor, né? Então, assim, evitar comprar caro, comprar qualidade, diversificar bem a carteira, também é importante, isso tudo ajuda. Mas isso tudo você apenas dilui o risco, né? O risco, como é que você aproveita o risco? Como é que você aproveita a volatilidade? É o que você falou, dinheiro em caixa, né? Você tem uma reserva de caixa, e eu uso também as opções como proteção em momentos onde eu vejo que tem um risco maior, né? Eu uso ali as opções como proteção de carteira, entendeu? Então, assim, essas duas ferramentas são as ferramentas que, durante uma crise, elas vão dar muito caixa para o investidor. Águias, eu acabei cortando aqui a minha esposa na pergunta. Separei a pergunta para perguntar, então, não tá animado, hein? Peço desculpas, né? Pode fazer a sua pergunta. Já que a gente está falando em longo prazo, em acumulação, acumular patrimônio, a gente sabe que todo mundo, a maioria das pessoas que começam a investir é para viver de dividendos. O senhor acha que dá para viver de dividendos hoje em dia? Claro que sim. A gente tem várias provas, clientes meus que hoje vivem de dividendos, que tem dezenas de clientes que já chegaram à liberdade financeira, e isso a VG Research tem aí, não tem nem 4 anos de vida, né?
Então, é uma prova viva que é possível realmente a pessoa viver de dividendos, viver de renda, ter liberdade financeira com dividendos. Eu acho que deveria ser, na verdade, a grande meta do investidor, né? Sim. No Brasil, a gente usa muito o mercado de ações, usa muito de forma especulativa. E isso, algumas pessoas ganham, outras pessoas perdem. E o que eu falo no investimento em dividendos todo mundo ganha. Então, quando você tem uma carteira de dividendos, dificilmente você perde, dificilmente você erra, né? E dificilmente você tem grandes prejuízos. Porque a ação de dividendos ela é mais segura, ela é mais fácil de identificar do que uma ação que vai... Se alguém me perguntar assim, Vicente, qual ação que vai valorizar 10.000% daqui a 5 anos? Eu não tenho a mínima ideia. Queria saber. Não tenho a mínima ideia. Agora, eu sei as ações que vão pagar bons dividendos. Sim. Né? Então, é mais fácil você identificar essa ação. Você erra menos, a taxa de erro é menor. Então, é possível sim, lógico, a pessoa tem que ter disciplina, tem que ter paciência, não é da noite para o... Exatamente, não é da noite para o dia. E aquela velha frase do Warren Buffett, né? O jornalista, numa entrevista, perguntou para o Warren Buffett, poxa, mas se é tão fácil, por que as pessoas não ficam ricas? Aí ele respondeu, porque as pessoas não querem ficar ricas devagar. E com a liberdade financeira, viver de dividendos é a mesma coisa. Você tem que ter tempo para você acumular uma quantidade de ações que te dê, né, uma renda que seja capaz de te dar um conforto, te dar uma liberdade. E, por incrível que pareça, as pessoas não têm muita consciência sobre como viver de dividendos. Eu recebo perguntas no meu direct, por exemplo, de pessoas perguntando se eu investir R$100 hoje, eu consigo tirar R$1.000 todos os meses? Por isso que eu perguntei até sobre isso, se dá para viver de dividendos e tudo mais. Não, com certeza. O que o professor falou é a grande verdade. A gente que está falando direto com esse público, a gente percebe que eles não querem esperar. Você fala assim que você vai investir todo mês ali em 25 anos, 30 anos, você vai acumular um patrimônio para ficar sossegado na sua aposentadoria. O cara não quer, ele quer ficar rico amanhã, né? E por isso, muito por isso, a galera acaba caindo em golpes. Tem uma frase que fala, né, que quem quer ficar rico rápido, né, vai acabar ficando pobre mais rápido ainda, porque não tem um milagre, o segredo, o grande segredo que você vai fazer aquilo ali, aquela receita de bolo e vai ficar rico no curto prazo. É por isso que muita gente cai em golpe, né? Uhum. Agora, falando ainda sobre liberdade financeira, quais os passos, na sua visão, para atingir essa liberdade financeira? O primeiro passo é a pessoa tomar a decisão de investir em ações com esse foco, né? Porque essa pergunta eu também recebo. Se eu investir R$100.000, quanto que eu ganho por mês de dividendo? Eu falo assim, 6% por ano, vai dar 6 mil, dá uns R$500 por mês de dividendo. Mas é muito pouco. Eu falei, mas R$100.000 é muito pouco também, né? R$100.000 você não compra nenhum apartamento. Então, as pessoas têm a ilusão de que a Bolsa de Valores vai pegar R$100.000 e vai transformar em 10 milhões. Não vai. Né? Não é assim que funciona. Então, assim, o primeiro ponto é a pessoa entender que ela vai investir com foco em dividendos para ter uma carteira previdenciária, para ter uma renda que vai ajudar na aposentadoria. O que vier a mais do que isso é lucro. E geralmente vem. Geralmente, se a pessoa tiver paciência, tiver aquele compromisso, né, com o seu aporte, um compromisso com o investimento em ações de qualidade que pagam dividendos e ter paciência, porque as pessoas não têm paciência. A pessoa compra uma ação de dividendos e ela desvaloriza. E a pessoa vai lá e vende. Fala, por que você vendeu? Porque ela não tinha valorizado. Eu lembro um caso de um amigo meu, muito próximo. Ele chegou em 2018 e falou, poxa, me indica uma ação aí. Aí eu falei, isso aqui é ação para quê? Para dividendo? Ele não, quero ganhar dividendos e tal. Eu falei, cara, Taesa tá com preço bom, tá R$23. Aí veio a greve dos caminhoneiros, Taesa caiu para 18. Aí ele foi com medo, vendeu a ação por 18. Aí ele, poxa, aquela ação que você me recomendou lá, desvalorizou. Eu falei, mas você fez o quê? Vendi. Eu falei, vendeu, pô. Era para ter comprado mais, R$18 tá de graça, Taesa, R$18. E hoje a gente vê ela aí a R$40, né? Chegou a 44.
mas pagou um caminhão de dividendos. Quem ficou com ela de 2018, 2019, 2000, ganhou pelo menos aí, em média 10% de dividendo por ano, né? Fora a valorização. Então, assim, a pessoa tem que ter paciência, porque não se constrói nada no curto prazo. As pessoas acham que vão ser investidores de sucesso sem trabalho, né? Tem que ter o esforço. Não adianta só a Bolsa de Valores, não vai fazer milagre. Então você tem que ter seu esforço pessoal, tem que ter seu esforço no trabalho, tem que investir também nela, na pessoa, na carreira dela. Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte do processo. Eu vejo, geralmente, os investidores de sucesso são pessoas de sucesso. Os investidores que eu vejo hoje, que têm, pelo menos os meus clientes, né, que têm sucesso, que estão lá com a carteira gerando um caminhão de dividendos, são pessoas de sucesso, são médicos bem-sucedidos, são empresários bem-sucedidos. Aí a pessoa fala assim, então só rico que consegue ter a carteira de dividendos? É do contrário, né? É o contrário, né? Os processos mentais que tornaram aquela pessoa bem-sucedida são os mesmos processos mentais que tornam ela um investidor bem-sucedido, entendeu? Que é o estudo, o trabalho, a disciplina, a paciência. Então, assim, quem é afobado não consegue ter resultados, né, na Bolsa de Valores, entendeu? Ou seja, né, o viver de dividendos é a última etapa, né? Antes disso, a pessoa ela tem que saber esperar, disciplina, né? Acreditar no processo, como o senhor também citou, né? As pessoas hoje que vivem de dividendos, que o senhor conhece, seus clientes, eles também são pessoas de sucesso em outras áreas da vida, né? Na área profissional. Então, eu vejo um grande pecado, digamos assim, da galera que está começando. Eles querem ficar ricos logo, querem viver de dividendos, mas não investem neles mesmos, né? Não buscam qualificação, não buscam crescer no seu trabalho. É aquela galerinha do, não faz faculdade porque não precisa. Eu vejo muito isso, né? Então, antes de você focar em dividendos, né? Se está ganhando pouco, tem pouco dinheiro para investir, investe também em você ali. Claro, você pode começar a investir em ações, dividendos, reserva de emergência, mas também invista em você, para que você cresça. Você crescendo, seus investimentos vão crescer, você vai alcançar ainda muito mais rápido a sua liberdade financeira. Com certeza. Quanto mais você trabalha, mais você ganha e mais você aporta. Eu acho muito engraçado também que muitas pessoas falam, mas se eu começar a investir agora, daqui uns 10, 15, 20 anos, ou quando eu tiver 50 anos, só que eu vou conseguir viver de dividendos. As pessoas falam, não compensa. Eu pretendo estar viva quando eu tiver 50 anos. E é isso que eu pergunto, você não pretende estar vivo daqui a 50 anos? Exatamente. As pessoas pensam muito no curto prazo, né? E não tem milagre, não tem outra forma. Eu não vejo outra forma da pessoa ter... O que eu penso em liberdade financeira. O que é liberdade financeira? A pessoa ter uma renda, né, de uma fonte onde ela não precisa trabalhar, né, não precisa dar o tempo dela. Pode ser até aluguel de imóveis, pode ser qualquer... ações, dividendos de ações, pode ser renda de fundos imobiliários, né, uma fonte de renda que ela não tem que trabalhar e ela consegue viver confortavelmente, com conforto financeiro. Isso é liberdade financeira. Eu acho que esse deve ser o grande propósito do investidor. E isso não ocorre da noite para o dia, né? Infelizmente, demora um certo tempo. Para algumas pessoas é mais rápido, para outras é mais devagar. Se a pessoa fizer tudo certinho, né, a pessoa consegue chegar em pouco tempo? Consegue. 10 anos, 15 anos, consegue. Usando instrumentos, ferramentas, fazendo aportes na hora certa, aproveitando, né, como eu falei, as crises para aumentar o patrimônio. Então, tudo isso ajuda, né? São ferramentas que ajudam. Mas a base de tudo é a disciplina, é o trabalho, né? Então, se a pessoa não tiver lá o seu trabalho, se a pessoa não tiver tem pessoas que chegam para mim e falam assim, não, eu parei tudo para investir. Eu falei, cara, tem uma história de uma cliente que era médica. Ela, não, eu parei de fazer clinicar para poder poder investir, poder mexer com ações. Ela falou, mexer com ações. E ela começou a perder dinheiro. E
Aí veio para a VG Research, aí a gente foi conversar. Aí eu falei, quer uma sugestão boa? Ela falou, quero. Volta a trabalhar como médica. Porque a melhor sugestão que eu vou te dar é essa. Porque você vai ter uma forma de alimentar a sua carteira e você vai parar de perder dinheiro, porque você não se formou para ser trader. Né? Quem é trader é formado nisso, tem experiência. Né? Você se formou para ser médica, você ficou lá 10 anos estudando medicina e você largou tudo para investir não, para especular, né? Sim. Então assim, volta para a sua profissão, faz uma especialização, né, que você vai conseguir, depois disso, você vai conseguir crescer a sua carteira da forma correta. Eu tenho uma pergunta, com a taxa de juros atual, a 13,75, é hora de comprar na bolsa ou na renda fixa? E por quê? Eu falo que é sempre hora de comprar bolsa. Uhum. Né? Sim. Porque quando a taxa de juros está alta, o que acontece? Geralmente o pessoal foge da bolsa, né? O capital foge da bolsa, vai para a renda fixa e as ações ficam baratas. Então isso cria oportunidade. Então é até melhor comprar ações. Eu lembro que eu comprei ações com a taxa de juros a 30%. Né? Então assim, altíssima. E o pessoal fala, você é maluco, pô. Mas nem naquela época ninguém falava de ações. Então a melhor hora de você comprar ações é quando ninguém está querendo comprar. Porque está tudo barato. Então as ações estão descontadas. A gente olha a bolsa hoje, tem muita coisa barata. Você vê a carteira, nossa carteira lá está tudo verdinho, com sinal de compra. E eu falo para os clientes, vocês estão mal acostumados, porque está tudo barato. Vai chegar um momento que vai estar tudo vermelho. E quando chegar esse momento, vocês vão ficar reclamando. O que eu compro? Não compro nada, espera agora. Então assim, agora tem muita coisa barata na bolsa, né? Muita coisa descontada, muita coisa com preço de banana. E mesmo assim a gente pode ter um evento aí que impacte a bolsa americana e pode impactar a bolsa brasileira também e pode aumentar mais ainda esse desconto, né? Então por isso que eu falo, não fique esperando não, vai e aproveita as oportunidades que estão colocadas na mesa. Falando em dividendos, né, empresas de dividendos, quais os melhores setores hoje, na sua visão, que tem as melhores pagadoras de dividendos? Com certeza o setor elétrico é o melhor de todos, né? E o setor elétrico tem subsetores. Aí você tem um setor de transmissão de energia, que é o melhor disparado. Eu costumo brincar que o setor de transmissão de energia são fábricas de impressão de dinheiro legalizadas, né? Porque eles têm uma lucratividade, a rentabilidade altíssima. Geração de energia também é um setor muito bom. Você tem as distribuidoras, que são as que trazem energia até a casa do consumidor. Esses setores são mais impactados em um momento de crise, porque aumenta a inadimplência, aumenta o furto de energia. Então você tem um impacto um pouco maior. E você tem as empresas que são integradas, que tem geração, transmissão e distribuição. Caso, por exemplo, da CEMIG, a Copel, né, elas têm todos os setores ali dentro. Como se fosse uma holding, né? Tem geração, tem transmissão e tem distribuição, tem tudo junto. Então, elas conseguem captar o melhor de cada segmento. Então, são empresas hoje que você pega um dividend yield médio bem alto aí dessas empresas. Outro setor que eu gosto bastante é o setor bancário. Tem uma recorrência de dividendos muito boa, apesar de nos últimos anos ter decepcionado um pouco os investidores aí com os dividendos, né? O pessoal ficou meio chateado que os bancos começaram a pagar menos. Mas eu acho que é por conta também do reflexo da pandemia, né? Eles aumentaram o estoque de provisão para devedores duvidosos. Então, eles fizeram alguns arranjos ali para aumentar a segurança e a liquidez. E outro setor que eu gosto bastante é saneamento básico. No Brasil é um setor que tem preços ridículos. Se você comparar com saneamento básico, empresas de saneamento nos Estados Unidos, no Chile, na Europa, são empresas super bem precificadas porque o produto é um produto que todo mundo precisa, água, né? Esgoto. Então ele vende a ida, vende a volta. Então é um setor muito barato.
A gente tem uma carteira nos Estados Unidos de dividendos e o pessoal pergunta assim, pô, professor, não tem nenhuma ação de saneamento. Eu falei, porque lá saneamento é muito bem precificado, até tem empresa de saneamento, elas pagam dividendos, sei lá, mais de 80 anos consecutivos, mas o dividend yield é 1%, entendeu? Então nem compensa, né? Porque ela é tão bem precificada que o dividend yield fica baixo. Então, o saneamento é um setor barato, seguros também é um setor que eu gosto bastante, que tem uma resiliência de dividendos. Seguros hoje, tem algumas ações baratas no setor, dá para você selecionar algumas ali. E saúde também. Saúde, eu acho que hoje, desses setores, é o setor que paga menos yield, tem um yield um pouco menor, mas é um setor que eu gosto bastante de estar muito descontado. Você vê hoje, desses setores, eu acho que é o que ficou mais para trás. Interessante. Falando do setor de saúde, né? É muito pouco falado em qualquer lugar. Os educadores financeiros falam um pouco desse setor de saúde, né? Em relação a dividendos, né? Ligando ele a dividendos. Né? Quais as vantagens, na sua visão, desse setor de saúde para que ele seja tão interessante assim, se ele é seguro, ele não é seguro, setor perene ou não é, né? Explica mais sobre esse setor para a gente conhecer. É um setor super perene, né? Você tem aí, o setor de saúde é super diversificado, você tem desde empresas que atuam com plano de saúde, até hospitais, né? Empresas do ramo de clínicas, de exames médicos. Então, você tem uma infinidade, até empresas farmacêuticas pode ser considerada também, de varejo, né? Meio varejo, meio saúde. Então, assim, você tem vários fatores sociais, né? e da característica demográfica do Brasil que impactam no setor. Hoje você tem uma população no Brasil muito jovem ainda, né? Você tem ainda a grande parte da população brasileira hoje na faixa dos 30 a 40 anos. Há um tempo atrás era mais jovem a população, você tinha mais crianças e mais adolescentes. Então a população está envelhecendo. Vai chegar um momento onde grande parte da população vai estar na faixa de 50, 60 anos. Então, ou seja, a demanda por serviços de saúde vai aumentar exponencialmente, né? Exames médicos, hospitais, clínicas, etc. E essa demanda vai aumentar exponencialmente e as empresas que estão na Bolsa, elas têm um acesso a um capital, né? E elas vão conseguir ser consolidadoras, ou seja, elas vão poder pegar um setor que é muito pulverizado, que tem muitas empresas em vários estados, em várias cidades, vão poder fazer aquisições e vão poder fazer grandes conglomerados. Então, nesse ponto aí, a gente vê que é interessante, né? Você vê agora a Redditor comprou a Sul América. Sul América é uma empresa que já existe há mais de 100 anos. Eu pelo menos não esperava isso. Exatamente. Uma empresa de seguro, de saúde, seguros em geral, existia há mais de 100 anos. A Redditor foi e comprou a Sul América. Então, assim, é uma aquisição bem ousada, né? Bem agressiva. Mas esse movimento de consolidação a gente espera que aconteça. E isso gera crescimento para a empresa, também para o acionista. E são empresas que têm dividendos, porque elas são lucrativas. Entendeu? Com certeza. Inclusive, a Fleury, ela acabou fazendo muito, né? Comprando muitas empresas desse setor. E o balanço dela, assim, você olhando o balanço, acabou piorando a princípio, né? Mas por conta do tempo de maturação daqueles negócios, você acredita que ela volta com força, o balanço melhora com o tempo? Com certeza. Quando você tem uma aquisição de uma empresa, né, o pessoal fala, suja o balanço um pouco, né? Porque você tem uma empresa ali super redonda, sei lá, com um ROI de 30%, uma margem líquida de 15%, 20%, e você compra uma empresa que não está tão redonda como a sua. Então, essa integração acaba sujando um pouco o balanço. Você impacta as margens de lucro, às vezes você aumenta a dívida da empresa também. Então, você tem um processo de adequação, né? Então, o que eu falo também muito é isso, nem toda aquisição é boa, entendeu? Sim.
Por exemplo, há um tempo atrás, a M. Dias Branco, quem conhece a M. Dias Branco, né? Empresa que produz massas e biscoitos, é muito conhecida no Nordeste, as marcas dela. Ela adquiriu a Piraquê, que é aqui do Rio de Janeiro. E foi uma aquisição péssima, porque a empresa estava complicada, estava muito endividada, e isso acabou impactando bastante, né? Aí, até o preço da própria M. Dias Branco, que estava na faixa de R$60, R$50, chegou a cair para 25, 20 e poucos reais, né? Agora deu uma recuperada, mas o mercado precificou muito mal essa aquisição. Então nem toda aquisição ela vai ser positiva, mas a Fleury tem feito boas aquisições, né? Tem feito boas aquisições e tem conseguido integrar bem essas aquisições. Mas isso também acaba colocando o mercado um pouco acende a luz amarela, né? O mercado fica olhando para ver o que vai acontecer ali. Será que vai dar certo? Exatamente, né? Eu quero deixar aqui um recado aqui do nosso outro patrocinador, né? Trouxe aqui o Nord Dividendos. Então, se você quer investir em dividendos, em ações de dividendos, quais as melhores ações para investir e não sabe escolher essas ações, qual comprar, quando vender, e tem uma promoção aqui exclusiva do HCast. Eu duvido você achar em outro lugar. Tá? De R$ 216 o Nord Dividendos por apenas R$10. Só tem aqui, tá? O link está aqui na descrição. Você tem 30 dias de graça para testar. Se é bom, não é bom, cancela e pronto, tá? O link está aqui na descrição, QR Code na tela. Nord Dividendos por R$10 por ano. Dá 83 centavos por mês, né? Até com o seu dividendo aí da sua Itaúsa você consegue pagar. Por falar em empresa, será que vai dar certo? Eu tenho uma pergunta que não quer calar. Sobre a Oi, o que o senhor acha sobre esse caso? Vale a pena? A Oi é aquele caso que eu falei, é um caso binário, né? Ou vai virar pó, vai explodir, e quem investiu vai perder o dinheiro todo, ou a ação vai para 5, 10 reais, entendeu? A empresa mudou completamente o seu rumo de atuação. Hoje ela deixou de ser uma empresa de telefonia, passou a ser uma empresa de fibra ótica, mas ela tem uma necessidade de investimentos muito grande, né, que tem que ser suprida para poder expandir a sua rede, e ao mesmo tempo ela tem uma dívida muito grande, né? E agora tem um processo aí que ela vendeu toda a sua parte de telefonia móvel para o consórcio, né, Claro, TIM e Claro, TIM Vivo, e agora eles estão cobrando, né, uma devolução de um valor, porque os ativos não foi bem aquilo que foi vendido. Então, assim, tudo isso vai criando obstáculos, né, para a empresa sair da recuperação judicial, né? Então a gente enxerga ela com bastante cautela nesse ponto, né? Então eu falo assim, se a pessoa for investir, tem que investir com essa visão. É o que eu chamo de uma pimentinha, né? Uma ação ardida. Você tem que botar na carteira, mas tem que botar pouquinho, senão... Tem que ter coração também para isso. Tem que ter coração forte. Sai de recuperação, entra em recuperação, aí vende, depois que vende, eles pedem dinheiro de volta. Né? Teste para cardíaco. Não adianta a pessoa comprar... não é... o foco é um foco completamente diferente. Na ação de dividendo, não. A ação de dividendo é ação que você compra ação de dividendo, vai para a praia ali e deita na areia e pede uma água de coco. A Oi não. Oi é uma ação que você vai comprar. Para você não ficar estressado, você tem que comprar com aquele famoso dinheiro da pinga, né? O troco da pinga. Você deixa ali guardado e para de olhar. Deixa aquele troço lá, bota na gaveta, fecha com a chave, joga a chave fora e vai olhar daqui a 10 anos, você abre para ver o que aconteceu, né? Não adianta ficar também futucando, não, porque acontece o seguinte, o cara às vezes compra a ação dessa, né? E fica lá, ai meu Deus, fica 3 anos sofrendo, 4 anos sofrendo. Como foi a Magazine Luiza lá atrás? Muita gente fala, né? A Magazine Luiza valorizou 30.000%, não foi? Sim. 80 centavos, chegou a 100 e pouco. Mas o pessoal que comprou a Magazine Luiza, antes dela dar essa explosão, o pessoal ficou sofrendo. 5 anos, 6 anos sofrendo. Porque ela foi caindo devagarinho, né? Sim. E o pessoal ficava lá. Aí quem ficou nesse sofrimento todo, quando viu a ação voltar, já vendeu logo. E perdeu todo aquele movimento de explosivo de alta. Então eu falo, cara, por isso que eu falo, compra e esquece, né?
Se for virar pó, virou pó, né? E compra com aquele dinheiro que não vai fazer falta. Se for explodir, deixa explodir. Então, assim, é por isso que a pessoa tem que comprar e deixar para lá, e esquecer mesmo. Deixa na gaveta lá, bota na latinha, enterra. Guarda. Sabe aquela brincadeira da latinha que você enterra e abre 10 anos depois? Faz isso. Aí os investidores da Oi que me perdoem, mas não é difícil comprar só o dinheiro de pinga com o valor dela atual, não, né? Eu sei que tem muito investidor da Oi, é brincadeira, tá, gente? Tem hater da Oi, só é brabo. Não, tem muita gente que tem 50% da carteira em Oi. Aí, assim, o cara tá realmente, ele tá numa posição, o cara fala, tem 50% da carteira, bate no peito, tem 50%. Mas eu falo, vem cá, mas quanto que é a sua carteira? É 10 milhões? É 20 milhões? Né? O cara, 50% de 10 mil, tudo bem, é mais fácil, né? Sim. Você vai perder 5 mil. Agora, o cara tem 50% de uma carteira enorme, aí o cara realmente está colocando na reta. Sim. Aí eu acho um equívoco, né? Você se expor tanto ao risco. Você tem que ter uma alocação quando você faz a alocação na carteira, você tem que alocar o risco. Você pode ter ativo de risco? Pode e deve. Mas você tem que ter uma alocação pequena. Não pode ter sua carteira toda alocada em ativos de risco. Mas eu falei sério mesmo. Eu ri assim, falei que eu tava falando brincando, mas eu tava em um grupo que tinha um homem lá que ficava muito bravo se alguém falasse mal da Oi. Nossa, gente, ele ficava bravo. Você não entende, você não estudou. Bom, e agora continuando nessas pimentinhas, nessas ações arriscadas, outra que está dando o que falar é a IRB Brasil. A R$1, o que aconteceu com essa empresa? Ainda tem solução? Qual a sua visão sobre esse case? A visão é que o pessoal é aquela questão que eu falo, o pessoal vai perdendo a paciência, né, e vai entregando, vai vendendo, entendeu? Então, assim, na minha visão ela de R$4 para os fundamentos que ela tinha a R$4 são os mesmos fundamentos que ela tem hoje a R$1. Não mudou o fundamento dela. Ela não piorou por conta de nada, assim. Ela continua no mesmo estágio. A gente entendeu que a evolução dela ia ser realmente demorada, né? Ela tem os contratos que ela tinha lá, que eram os contratos podres, né, que foram feitos, eles têm uma recorrência, o pessoal da IRB chama de cauda, né? Eles têm uma cauda, né? Então, se essa cauda gera um impacto de médio prazo, e esse impacto só deve realmente acabar em 2023. E isso vai sujando o balanço, vai gerando prejuízo, vai gerando impacto na empresa. E ela passou agora por um efeito não recorrente na parte da safra agrícola, ela teve algumas perdas, a pandemia também impactou também bastante. Então, tudo isso fez com que a empresa tivesse resultados um pouco piores do que era esperado pelo mercado, e o pessoal realmente começou a vender ações. E tem também muitos especuladores, né, que fazem operações vendidas na empresa. Isso ajuda também a derrubar o preço, entendeu? Então você tem ali uma força vendedora muito forte de especuladores. Você tem o investidor pessoa física, né, que às vezes não tem paciência para esperar 2, 3, 4, 5 anos para a empresa voltar. E também vendendo as ações, isso gera uma pressão vendedora muito grande. Mas eu acredito que só quando as posições vendidas, uma hora só serão zeradas. Nenhum trade é para sempre, né? É o que eu falo, o trade, até o day trade, o swing trade, o position, qualquer trade, ele no final das contas ele tem efeito zero. Por quê? Você tem uma venda e tem uma compra, né? E o contrário também, quando você compra, você vai ter que vender uma hora. Então, todas as posições feitas por traders, no final das contas, o efeito líquido é negativo, é zero, entendeu? Então, assim, da mesma forma que está tendo uma posição vendedora muito grande por conta dos investidores que estão apostando na queda, uma hora eles vão zerar essas posições vendedoras, né? E só para zerar ele vai ter que comprar. Ele tem lá 10 milhões de ações vendidas, vai ter que comprar 10 milhões. Só para comprar já vai ter um movimento de compra para zeragem, isso já vai dar
que a gente chama de squeeze, né? Você vai ter uma alta repentina na ação por conta dessa zeragem. Isso vai acontecer quando ocorrer algum fato relevante, entendeu? A empresa começar a dar lucro, o efeito das caudas negativas for zerado, entendeu? Então, isso, eu acredito que 2023, 2024 é o ponto onde pode ocorrer essa virada. Mas é o que eu falo, o investidor não tem paciência, né? A gente está falando sobre isso já há bastante tempo, que é um caso não é um caso de prazo, não é um caso para fazer trade, né? É um caso para você comprar e realmente manter na carteira. E é uma empresa que no final das contas comparando o Oi com o IRB, né? A IRB tem fundamentos mais sólidos, né? Ela é a maior resseguradora da América Latina, ela tem uma estrutura, né, de capital, uma estrutura humana muito forte. Então, isso, eu acredito que o risco dela é menor, né? O risco dela quebrar, vamos dizer assim, eu acho que praticamente, vou dizer impossível, mas é muito baixo, né? Mas é um caso que a pessoa tem que ter paciência. Sim, aquele negócio lá, né, Léo, que a gente sempre fala, longo prazo ali é longo prazo. A galera acha que longo prazo é 12 meses, 24 meses. Longo prazo ali eu considero pelo menos uns 5 anos ali para que tenha tempo, né, das coisas acontecerem, né? Nada acontece da noite para o dia, de um trimestre para o outro. A galera vê um trimestre aqui ruim, a empresa deu prejuízo aqui, e aí o cara muitas vezes não sabe nem ver se foi recorrente ou não, se foi alguma questão ali contábil, né? E acaba vendendo a ação, o famoso mão de alface, né? E ele não aguenta segurar e vende ali quando as coisas começam a ficar complicadas. Então teve um trimestre ruim, não, a empresa perdeu o sentido, é uma empresa ruim, ou todo mundo vai despencar, mas às vezes nem vai despencar a ação, o valor da ação. E é isso, né? As pessoas têm algumas ações que são visões e construções de longo prazo mesmo. Tem que ter realmente paciência e é o que eu falo, tem que entrar nesse tipo de empresa, tem que entrar com capital pequeno. Sim. Né? Uma parte não pode se expor muito, porque a pessoa às vezes fica fazendo preço médio e acaba ficando com uma posição muito grande naquela empresa, um percentual muito grande. Você não pode olhar só o valor que você tem investido, né? O patrimônio atual, você tem que olhar o valor que você investiu. Às vezes a pessoa fala assim, não, minha posição em IRB está R$1.000, está pequena. Mas quando a pessoa vê, poxa, eu investi R$10.000 em IRB. Sim. Então tem que olhar quanto você investiu também. Então para você não se expor demais numa empresa que de repente você não vai ter ali a maturidade ou um coração forte, uma experiência para manter. Tá? As pessoas com o tempo vão ficando mais disciplinadas, mais cascudas, né? E essas preocupações deixam de existir, entendeu? A pessoa sabe que está ali e aquilo vai acontecer ou não, e se acontecer, ótimo, se não acontecer também, ótimo, né? Aquilo que vai tirar você do trilho. Agora eu vou fazer uma pergunta que já deu briga na internet. Opa, eu gosto. Na sua opinião, é sobre imóvel, alugar um imóvel ou comprar? A gente vê que isso é bem dividido. Tem muita gente que fala, não vale a pena comprar, tem que alugar. Aí vem um monte de gente comentar, não, você não pode alugar, tem que comprar. E aí, na sua opinião? Acho que imóvel tem uma... depende, a resposta certa é depende, né? Sim. Depende da cidade que a pessoa mora, depende do estágio de vida que a pessoa está, depende do sonho que a pessoa tem. A pessoa tem o sonho de ter uma casa própria, ter a casa dela, né? Eu quero ter minha casa com piscina, o meu cachorro, quero uma cerquinha azul, sei lá, a pessoa tem um sonho, né? E realizar um sonho não tem preço, né? Então, assim, aí você tem um aspecto emocional ligado à questão de ter uma casa, né? De ter um apartamento, tem tudo isso envolvido. Como tem também, tem as pessoas que têm sonho de ter um carro, tem o sonho de ter um carro importado, tem isso também envolvido. Então, em alguns tipos de consumo, você tira o aspecto, o lado emocional fala muito mais alto que o lado racional, né? Mas a pessoa pode comprar, ter uma casa e ser um bom negócio,
né? Com certeza. Conheço várias pessoas que compraram um terreno no condomínio, fizeram a casa, e aquela casa valorizou 10, 20 vezes, né? Eu mesmo comprei um apartamento e valorizou bastante aqui no Rio de Janeiro. Então, eu falo, depende muito de cada caso. O que eu acho um erro um exemplo, um casal novo, se conheceu, o noivo casou. Acabou de casar, já gastou um dinheirão na festa de casamento, já fez uma dívida ali, e vai lá e financia um imóvel pá de cara, né? E de repente um imóvel R$300 mil, e fica com uma dívida enorme. E a dívida, às vezes, se você fizer a conta, quando você for pagar essa dívida toda, aquelas prestações todas, se você pegar aquela prestação, botar num fundo imobiliário que seja, bota no CDI, não precisa nem ser num renda variável, a pessoa vai ver que ela vai comprar 3, 4 apartamentos daquele, né? Então, nesse ponto, eu acho que às vezes a pessoa tem que parar um pouquinho e pensar, vale a pena comprar esse imóvel aqui agora? Né? A gente vai fazer uma dívida, a gente vai estar todo mês tendo que pagar R$1.000 do condomínio, mais R$3.000 da parcela do crédito imobiliário. E se eu perder o emprego? Né? E se eu perder meu trabalho? Aí eu vou perder o imóvel. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, a estabilidade do emprego da pessoa. Então, é uma pergunta muito difícil. Em geral, né, numa lógica estritamente racional e financeira, geralmente vale mais a pena você não ter o imóvel, você ter o dinheiro investido, né, e obter uma renda a partir desse capital. Qualquer imóvel que você tem aí, que você compre, botar um imóvel de R$1 milhão, né, você vai comprar um imóvel de 1 milhão, você botar 1 milhão em num, sei lá, fundo imobiliário, você vai conseguir 10% por ano. Né? Um imóvel de 1 milhão, se você for alugar, você vai ganhar 4%, 3%. E ainda paga imposto. Ainda paga imposto, ainda tem depreciação, ainda tem que fazer reforma. Ou seja, comparando vis-a-vis um ou outro, em termos de investimento, né? Em termos de investimento, estrito senso, é muito melhor você não ter um imóvel. Agora tem aquela questão, né? A pessoa quer, eu quero ter um imóvel. Aí entra a questão emocional, aí entra o sonho, aí não tem jeito. Aí a pessoa realmente tem que partir para esse lado de realizar o sonho dela. Né? É que eu falo o seguinte, coloque na sua meta de vida, se dê prêmios, né? Quando eu conquistar, estou investindo aqui, estou ralando, estou trabalhando. Quando eu conquistar meu primeiro milhão, eu vou comprar um carro para mim, legal. Quando eu conquistar meu primeiro 2 milhões, eu vou... Então, assim, coloque metas, né? E quando você atingir uma certa meta, você fala, não, agora tudo bem, agora eu vou comprar um terreno, vou construir minha casa do jeito que eu quero, ou vou comprar um apartamento na planta. Então, assim, eu acho que isso faz sentido também, na minha visão, né? O que o senhor falou agora no final é justamente o que eu fiz, né? A gente não tem um imóvel ainda, a gente quer ter um sonho nosso, né? Um objetivo nosso, mas não é o tempo agora, né? E o que eu penso, né? Como que a gente pensa sobre isso? Dá para esperar? Se dá para esperar, vamos esperar, né? Como o professor falou, investindo ali você consegue juntar um patrimônio por um período de tempo para comprar aquele sonho, né, para comprar aquele objetivo que você tem, né? Eu fiquei andando com um Corsa hatch por 4 anos antes de trocar de carro. Eu poderia ter trocado antes, me endividado, mas eu falei, vou esperar, sofrer aqui um pouquinho, né? Quando precisava ir para longe, alugava um carro na locadora, mas esperar, né, para acabar não prejudicando outros sonhos no futuro. Você acaba se precipitando, como o senhor citou o exemplo do casal que acabou de casar e já pega uma dívida para 30 anos e não sabe se vai continuar no mesmo emprego, se oportunidades aparecerão ali naquela geografia que ele escolheu, né? Então, se pode esperar, espera um pouquinho ali, né? Espera alguns anos com esse objetivo e vai investindo com esse objetivo. Exatamente.
Então, acho que a resposta depende de cada situação. Depende de cada casal, depende da idade. Então, assim, não é uma pergunta que tem uma resposta simples, né? Sim. E por isso mesmo é uma boa pergunta. E é engraçado, porque eu tô falando um exemplo da minha família mesmo. Tem gente na minha família que acabou de casar e vai lá e compra uma casa. E olha pra garagem, a garagem tá vazia. Aí fala, eu vou comprar um carro também. E nunca para, nunca tá satisfeito. Aí o carro passa uns anos, lança outro carro, o carro fica antigo. Ah não, mas eu vou trocar isso. Nem terminou de pagar o carro anterior, já quer trocar de carro. E é aquele corrida dos ratos, né? Que a gente fala corrida dos ratos. Exatamente. Mano, treta com a família aí. O pessoal... As pessoas da minha família que estão ouvindo isso sabem pra quem é direto, tá? Então... A pessoa, geralmente, quando eu era consultor de empresas, né, era interessante que eu via a pessoa ser promovida e a pessoa era promovida e ela já pensava o que ela ia gastar com o dinheiro, o que ela ia gastar o dinheiro a mais que ela ia ganhar. Sim. Ela já pensava assim, vou mudar para um apartamento maior, eu vou comprar um carro melhor e vou viajar no verão, nas férias eu vou viajar, em vez de viajar no Brasil, eu vou viajar para a Europa. Já zerou o ganho dela já. Faz todo sentido mesmo o que o senhor falou. Agora, uma pergunta. O Elon Musk disse, dessa vez vai. Ele disse que dessa vez ele vai comprar o Twitter. Na sua visão, ele lá dentro é uma oportunidade ou uma cilada? Boa pergunta. Não sei responder essa pergunta. Não sei como ele pretende mudar o Twitter, o que ele pretende fazer com o Twitter. Então, o que se passa na mente do Elon Musk é um mundo maravilhoso, uma fábrica maravilhosa. Como é que é? A fantástica fábrica de chocolate do Elon Musk, né? Então você não sabe o que vai acontecer. Acho que nem ele sabe. Desculpa os fãs do Elon Musk. Mas a empresa Twitter é uma boa empresa ou não para investir? Eu não invisto em Twitter, não tenho ações de Twitter. Eu acho que rede social, eu sempre tenho um pouco de pé atrás com rede social, porque rede social, a que está fazendo sucesso hoje não é a mesma que vai fazer sucesso amanhã, né? Então, eu sempre fico um pouco reticente com essa questão. Todo mundo lembra que, há um tempo atrás, o Orkut dominava, né, as redes sociais. Todo mundo tinha Orkut. Depois passou para o Facebook, né? O Facebook mesmo, né? Aquele com a telinha azul e tal, escrito Facebook. Agora, uma pergunta. O Elon Musk disse, dessa vez vai. Ele disse que dessa vez ele vai comprar o Twitter. Na sua visão, ele lá dentro é uma oportunidade ou uma cilada? Boa pergunta. Não sei responder essa pergunta. Não sei como ele pretende mudar o Twitter, o que ele pretende fazer com o Twitter. Então, o que se passa na mente do Elon Musk é um mundo maravilhoso, uma fábrica maravilhosa. Como é que é? A fantástica fábrica de chocolate do Elon Musk, né? Então você não sabe o que vai acontecer. Acho que nem ele sabe. Desculpa os fãs do Elon Musk. Mas a empresa Twitter é uma boa empresa ou não para investir? Eu não invisto em Twitter, não tenho ações de Twitter. Eu acho que rede social, eu sempre tenho um pouco de pé atrás com rede social, porque rede social, a que está fazendo sucesso hoje não é a mesma que vai fazer sucesso amanhã, né? Então, eu sempre fico um pouco reticente com essa questão. Todo mundo lembra que, há um tempo atrás, o Orkut dominava, né, as redes sociais. Todo mundo tinha Orkut. Depois passou para o Facebook, né, o Facebook mesmo, né, aquele com a telinha azul, tal, escrito Facebook. Hoje praticamente ninguém usa mais Facebook. Eu não uso praticamente. Hoje o Instagram é a principal rede social. Já está mudando para o TikTok, né, que em termos de visualizações e número de usuários. Então, assim, é uma coisa muito fluida. Sim. O Twitter ele tem uma característica diferente, porque é mais baseado na escrita, em opinião, né? Então o pessoal tem ali uma aderência maior, mas é algo que pode também surgir uma outra coisa que seja mais interessante e que mude a cabeça das pessoas. Então eu sempre fico muito um pé atrás. Você vê o que está acontecendo com o Facebook agora, com a Meta, né? Agora você vê o que está acontecendo com o preço das ações da Meta.
está caindo bastante e mesmo com essa queda eu ainda fico bastante com o pé atrás, porque eu não sei até que ponto, né, existe um canal de recuperação para a empresa, a não ser que realmente o metaverso se torne algo que vá revolucionar a forma que as pessoas se comunicam e interagem no mundo. Se isso não acontecer, né, a gente pode ter um momento de dificuldade. Então, rede social é uma coisa assim, como eu também, aquilo que eu falei, né, zona de conforto. Como é algo que eu não conheço a fundo, como eu não participo a fundo e como eu não tenho os dados para você olhar e analisar, até porque são muito fechados, né? Eles detêm uma gama de informações muito forte, eu prefiro ficar de fora, entendeu? Certo. Pessoal, aqui temos um quadro chamado Águia ou Pombo. Né? Esse quadro aqui é como se fosse aquele lá para quem você tira o chapéu. Né? Vou falar aqui algumas atitudes, né? Algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Só nesse Brasilzão aqui. E o senhor vai dizer se esse comportamento é uma atitude águia, se isso é águia ou é coisa de pombo. Né? Vamos lá. Primeiro, quem ensina day trade para iniciantes? O cara que não conhece nada. Quem ensina ou quem compra o curso? Não, quem ensina. Quem ensina é águia, quem compra é pombo. Faz sentido. Ótimo. Estratégia de dividendos. Águia Setor de aviação na bolsa. é pombo. Fazer opções. Águia, Apostas esportivas. pombo. Quem indica IPO para iniciantes? Pombo depenado. Privatização de empresas. Águia. Show de bola. Pessoal, esse foi o AguiaCast de hoje com o professor Vicente Guimarães. E, professor, faça as honras aí, deixando um recado final para a galera, né? As suas redes sociais, faz aí o seu marketing, pessoal. Pessoal, queria agradecer demais o convite, uma honra estar aqui. Obrigado por vocês terem me aturado aqui esse tempo todo, assistindo aqui o podcast. Espero que tenham gostado. E meu nome é Vicente Guimarães. É só procurar nas redes sociais, procura lá no YouTube, o meu canal Vicente Guimarães, também no Instagram, Professor Vicente Guimarães. Se colocar na internet também, www.vicenteguimarães.com.br, vai me achar também. E meu site, o site da minha empresa, vgresearch.com.br. Tá? Então, obrigado aí pela audiência, pela participação e nos vemos aí na próxima. E se vocês gostaram da entrevista, deixa o like de vocês, tá? Agradeço também por vocês que ficaram até aqui nesse bate-papo super descontraído com a gente. E não esquece de se inscrever no canal. Vamos voar!